Então, continuando a falar um pouco mais sobre culpa para completar a ideia do que eu gostaria de transmitir, eu disse que uma pessoa que sente culpa, ela passa por um processo, um mecanismo inconsciente de não aceitação, como se existisse a possibilidade de não aceitar o que aconteceu. Então, ela fica em um espaço aonde ela não precisa lidar com o erro, o prejuízo causado. Porque ao lidar com o prejuízo causado, a pessoa precisa aceitar. E o que ela precisa aceitar? Uma, que ela errou. E dois, ela precisa aceitar a autoimagem de alguém que erra. Existem tipos de erros diferentes, mas existem erros graves, né? E a pessoa que erra tem muita dificuldade de lidar com essa autoimagem e aceitar que ela não é o ideal do que ela acha que ela é. Ela é uma pessoa que comete erros e às vezes erros graves. O que acontece no nosso de forma inconsciente? A gente acredita que se a gente aceita que a gente é alguém que comete um erro grave, é como se a gente estivesse nos dando o aval, a autorização para ser alguém que é mal. Então, assim, se eu disser que tá tudo bem eu errar, que eu posso ficar bem comigo mesma a partir do momento que eu erro e que eu causo um prejuízo, é como se a partir de agora, então, eu estivesse dando ok para ser alguém que erra. Tudo isso é inconsciente. Então, existe essa insegurança de nos tornarmos uma pessoa do mal, né? Então, é como se a culpa fosse uma autopunição que assegura que a gente vai continuar sendo uma pessoa do bem. Então, essa é a dificuldade da aceitação. E com isso também ainda não precisamos lidar com a dor e com o fato de termos causado dor para algo ou alguém. Certo? Então, o que eu gostaria de dizer hoje para que ajudasse as pessoas que têm dificuldade em aceitar os erros, né? Uma, que a gente erra de forma inconsciente. E a maioria das pessoas que erram, elas não estão no seu momento de lucidez. Nós não fazemos isso de forma consciente. E outra coisa que é mais importante aqui. Se você está sentindo dor pelo seu erro, se uma pessoa sente dor quando toma consciência, né, e ela sente culpa, isso quer dizer que ela não é uma pessoa do mal, muito pelo contrário, ela é uma pessoa do bem. E por que eu tô dizendo isso? Para que você possa corrigir automaticamente a sua identidade do malzinho dentro de você. Quando você fica consciente desse processo, que o seu erro te dói a ponto de você ficar com culpa, e de você preferir a autopunição para não se tornar, dentro da sua própria autoimagem, alguém do mal, você pode ter certeza que você é alguém do bem. Então, recapitulando para não ficar confuso. Quando o meu erro me dói, isso significa que eu não sou o erro. Se o meu erro me dói, eu não sou o mal, eu sou o bem que cometeu o mal por algum lapso de consciência. Certo? E a partir dessa consciência de que eu sou o bem e que quando eu cometo o erro, o meu erro me dói a ponto de eu me culpar e me autopunir, eu consigo, a partir de uma autoimagem positiva, aceitar o meu erro e lidar com o prejuízo causado. Certo? Tudo isso, essa conversa, para quê? Para que você possa já ir fazendo esses movimentos interiores, né? Quando a gente compreende essas coisas, a gente vai aceitando, vai liberando dor, vai se acolhendo diante do nosso erro. Mas ainda assim, é muito importante que a gente tenha consciência. Nós precisamos lidar com as nossas dores de uma forma que a gente consiga elaborar e soltar e limpar. Para isso, um processo terapêutico com uma técnica de inteligência emocional é o indicado. Certo? Depois desse processo onde a pessoa sabe liberar suas dores, a liberação da culpa ela acontece automaticamente. Então, o objetivo dessa conversa aqui é que já comece um processo aí de limpeza
para pessoas que têm dificuldade de liberar a culpa, certo? Se você tiver interesse para um atendimento online, individual, para investigar mais profundamente questões de culpa, eu tenho informações na minha bio.